Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Pode Pensar Diferente. E hoje com uma presença bem bacana, vocês vão adorar, tá? Hoje eu vou conversar com o Felipe Fersonimi, que é diarista masculino, ele faz faxina. Super legal, tem uma história super bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes disso, não esquece, olha, curte, compartilha, ajuda a gente a divulgar o canal, que é muito importante aqui para nossa audiência, viu? Que você auxilie a gente nesse trabalho de levar essas informações que a gente passa aqui para o número maior de pessoas, tá bom? E não esquece também, este podcast pode ser não só visto como ouvido nas plataformas de áudio. Então nós estamos lá no Spotify, no Amazon Music e no Deezer, tá bom? Então é isso aí, não tem desculpa para não escutar, não tem desculpa para não ver, porque é fácil de acessar, tá bom? Então ali, Felipe Fersonimi. E aí? Obrigado pelo convite. Ai, Felipe, a primeira coisa que eu queria te perguntar é: lavou tá novo? Lavou tá novo. Lavou tá novíssimo. Mas tem que saber lavar, né? Tem que saber lavar, né? Não. Porque se não tiver bem lavado, aí não Já fica vi, o é um cara que tá problema. novo. É um problema. Total. Mas é isso. Querido, como é que é esse negócio de... Eu falei aqui no início que realmente, né, você trabalha com faxina, você é diarista masculino, que foi o que você começou a fazer, a divulgar, inclusive pela internet, mas como é que surgiu a ideia de você trabalhar sendo diarista, fazendo faxina? Bom, a parada de me tornar diarista, ela veio como uma segunda fonte de renda. E aí existe uma outra história por trás disso, só que daí eu não vou contar aqui, vai ficar para uma próxima vez. Eu precisava conseguir dinheiro muito rápido na época, por conta de algumas questões. E aí eu tinha um trabalho, eu trabalhava tipo até umas 14 horas tal, e o restante do dia ficava livre. E aí eu pensei, gente, o que que eu vou fazer pra conseguir essa grana? E aí do nada me veio assim, tipo, na cabeça, meu, vai fazer faxina, você já fez quando era bem pequeno com a sua mãe, então acho que você vai tirar de letra. A sua mãe então fazia faxina, aí você aprendeu com ela. Sim, ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais, né, numa faculdade e tal. E aí depois do trabalho ela ia fazer limpeza numas repúblicas. Olha que E aí eu legal, já ajudava ela, isso eu tinha uns 13 anos de idade. olha que bacana. E aí, tipo, fiquei acho que uns 2 anos com ela, tal, pegando meu dinheirinho, e aí, enfim, aconteceu, enfim, passei por um problema, precisava da grana, me deu start, e aí eu fui divulgar nas redes sociais, diarista masculino. E aí, tipo, bombou. É mesmo? E assim, tipo, em menos de um mês eu larguei meu emprego e falei: "Não, é isso que eu quero". O que que você fazia? Eu trabalhava como promotor de merchandising. É mesmo? Fazia reposicionamento de material em mercado, positivação de material de marketing, sabe, em gôndolas de água, enfim, refrigerantes, posicionava para que ficasse, tipo, ali na altura do olho. Era esse meu trabalho. Tá, e aí você resolveu deixar tudo isso em função de ter tido um grande sucesso, uma grande aceitação Um nas grande redes sociais, esse teu trabalho aí de diarista. Sim, o retorno financeiro, né, porque com um mês eu já estava, tipo, com uma semana, na verdade, eu consegui arrecadar o que eu ganhava em um mês, assim, né, Olha que no legal, CLT. E aí eu pensei: "Meu, é isso". E aí vou eu fazer falei: isso. "Vou me tornar faxineiro". Quantos anos você tinha? Na época eu tinha, eu acho que uns 23. E hoje você tá com quanto? Só pra gente saber, com essa Hoje eu carinha. tô com 35, né, mas com energia, assim, com a alma do cara de 18. Nossa, nem parece que tem 35, já te falaram Trin isso inúmeras vezes, né? Já, ainda mais quando eu tô de boné. É, porque parece realmente que você tem menos. É o espírito jovem, né. Assim, sim. Mas até eu é difícil pra mim, assim, acreditar que eu cheguei aos 35, porque eu me sinto muito moleque, no final das contas. Mas a idade chegou, né, já tive a crise dos 30, então assim, tá ok, tô ok com a minha idade. Né, que bacana. Mas e aí, como é que surgiu? Então aí você falou pra mim que você precisava desse dinheiro, e aí você fez essa divulgação, mas e aí surgiu, você fazia como? Quer dizer, como é que você começou? Você começou aqui em São Paulo, trabalhar aqui, Isso, em São Paulo. Eu comecei a divulgar no Facebook. na época era o Facebook que era a rede que estava Isso. bombando. E aí, na verdade, o que acontece, a minha primeira faxina pra eu fechar foi uma loucura, Por né. quê? Porque assim, você entrar na casa das pessoas, você precisa passar uma determinada segurança ou pelo menos experiência na área, né. E quando você vai contratar, tipo, uma pessoa para limpar sua casa, você sempre vai pegar referência, né. Então é a Sim. fulana que trabalhou ou que trabalha há 3, 4 anos para não sei quem, né. É uma parada de confiança. E eu não tinha isso.
E aí eu fiquei, meu, como eu vou fazer pra poder, tipo, gerar essa confiança, né? Quem vai ser os contatos que eu vou colocar como referência? E aí, na época, eu peguei 3 amigos. Falei: "Gente, seguinte, vou me tornar faxineiro, e aí eu preciso que vocês confirmem que eu trabalho pra vocês, né. Então vocês vão falar que eu trabalho pra você há 1 ano, outro há 1 ano e meio, outro 2, que eu limpo direitinho, que eu trabalho assim, assim, assado". Enfim, vocês passam esse tipo de referência que é o que a pessoa vai perguntar quando for ligar. E assim, batata. Meus amigos concordaram, e aí eles ficaram como referência, e aí eu fui pra minha primeira faxina, assim, tremendo. Eu falei: "Meu Deus do céu". E onde era essa faxina? A primeira que aconteceu foi no Itaim. E aí, eu já tinha na cabeça, né, o formato de como eu queria trabalhar, então Era um já apartamento, era uma casa era um grande? apartamento grande, de 3 quartos, assim, tinha uma média de uns 100 metros quadrados. E aí eu já tinha mais ou menos em mente como eu queria trabalhar, eu falei: "Ó, quero trabalhar 8 horas por dia", era o que eu tinha montado de estratégia, e aí a minha primeira faxina, ela durou 10 horas. Mas também esse apartamento estava com um acúmulo, assim. Na verdade estava até em manutenção, mas como era a primeira vez que de fato eu estava colocando a cara, né, por conta da divulgação pra fazer a faxina, porque na cabeça das pessoas eu já estava trabalhando faz tempo, porque Sim, porque ligava, tinha meus amigos referência. referência, né, fazia uns videozinhos assim na casa de amigo ou em casa pra poder gerar conteúdo, né, e fui, 10 horas. Isso porque você queria trabalhar 8. É, porque era a estimativa, né, quero trabalhar 8 horas, tal. E eu falei: "Gente do céu, será que toda vez vai ser isso, né, vai ser tipo 10 10 horas horas por de dia trabalho?". E de foi ok, porque labuta. eu estava empolgado, mas ao mesmo tempo ansioso, porque, assim, a expectativa, né, de entregar um bom trabalho. E aí finalizei a faxina tudo bonitinho, e aí terminei e tal, o rapaz me pagou, e ele falou: "Quando você tem data pra próxima?". Aí eu já meti o louco, eu falei: "Não, calma aí. Então, eu tenho que ver na minha agenda, porque assim, ó, pra essa semana e a próxima já não tenho mais nada". Mentira, que tinha vários dias vagos, Você né. estava Mas começando. eu precisava falar que eu era uma pessoa procurada, uma pessoa que tinha Não, demanda e de você era, trabalho. mano, é que A gente se divulga, a gente se vende, né. E aí eu falei: "Olha, então eu vou ter data", eu lembro que eu tinha falado pra ele que eu ia ter data pra 2 semanas depois. Ele: "Ó, fechou, pode reservar pra mim, você consegue, tipo, numa quarta-feira?". Eu lembro que foi numa quarta-feira, eu falei: "Sim, consigo". E aí reservei, e a partir daí ele foi me indicando. E aí a parada do boca a boca, foi muito incrível, porque eu acho que pra mim também foi o mais valioso, assim, dentro do meu trabalho. Porque uma coisa é você divulgar na internet, né, uma coisa sim, é você ir lá executar de fato o é. trabalho E e a galera principalmente nisso que gostar. você falou, né, porque a faxina, de fato, você não chama uma pessoa que você não tem referência nenhuma. Sim, E você, inclusive, como fez um bom trabalho e essa pessoa começou a divulgar entre os amigos ali, quer dizer, então você já ia com uma carta de apresentação, né, com uma muito referência boa, muito né, que era positiva, de fato de alguém próximo, então assim, boca a que boca já eu acho que é muito tinha que importante. atestava o teu trabalho, porque de fato havia se Sim, utilizado dele. total, e a parada da excelência, né, tipo quando um amigo te indica pra, enfim, um profissional pra executar um trabalho na sua casa, provavelmente porque ele já utilizou o trabalho, né. Então as minhas entregas sempre foi nesse lugar de cuidado, eu sempre fiz por onde pra que eu fosse falado, eu gostava de ser divulgado, eu gostava de ser: "Olha, parabéns, você foi bom", e sempre foi uma coisa que, tipo, me instigou, né, a melhorar, a procurar, inclusive conhecimento dentro da área, né, porque quando a gente fala de limpeza, não é só sobre Ah, limpar. tá, não, eu quero chegar nisso, mas o que eu quero é que você então aí você começa a partir disso, e aí você vai trabalhando, e aí você inicialmente a sua estratégia era trabalhar 8 horas por dia, Sim. correto? E aí, naturalmente, você tinha também uma perspectiva de ganho. Você já tinha imaginado que você ganharia o que você ganharia? Ou que você ganhou nesse período? Não, tanto é que, assim, foi menos de um mês, né, nesse transe aí de trabalho entre o meu emprego e depois que saí do emprego pra ir pra faxina, que a primeira semana eu falei: "Gente, eu já ganhei tudo isso em uma semana?". E aí eu pensei: "Não, de fato vou deixar meu emprego CLT de lado e vou me tornar faxineiro". E aí Legal. supriu, tipo, toda assim, eu não esperava de fato, eu esperava só ter uma grana extra ali, porque enfim, as coisas que eu estava passando eu achava que o dinheiro precisava vir muito rápido. E aí tinha a questão da a minha preocupação não era nem a mim, né, tipo, era a minha mãe, eu pensava: "Gente, eu com 23 anos de idade eu vou morrer,
E eu não construí nada, como eu vou deixar minha mãe, minha família, a galera toda aí perdida, né? E aí foi o que deu boom pra que eu mudasse de profissão. Mas o ganho foi assim, foi algo que tipo falou, Fê, é isso, cara. Você gosta do que você tá fazendo? Porque foi a primeira coisa também que eu me perguntei, né? Eu tava num momento de desespero, mas também o desespero não valia me colocar no lugar de sentir dor ou de não fazer algo que eu não gostasse só por conta da grana. Então eu Entendi. pensei, gosto do que eu tô fazendo, tô ganhando uma grana boa, cara, vai, se joga que é isso. Aí você foi. E aí foi, Que maravilha. Inicialmente, você sozinho, trabalhava só você sozinho, mesmo? sozinho. Tá. A sua mãe, nessa época, não te ajudava? Porque ela Não, também trabalhou não. com você um período, Sim, isso aí foi mais à bem mais à frente. frente, Bem tá. mais à Mas aí frente. você já estava consolidado, então, dentro desse trabalho de diarista masculino. Quando a minha mãe veio me ajudar, sim. Tanto é que ela ganhava salário, 13º, todo escambau. Quando ela começou a te ajudar. Sim. Olha que Ela bacana, ficou quase 2 anos comigo. muito legal. Mas Felipe, como era a surpresa das pessoas? Porque, assim, não é muito comum, né, a gente encontrar faxineiro homem, assim, nesse trabalho diário, né, de ir às casas para fazer a faxina. Como era a recepção das pessoas quando você chegava ou quando você se apresentava? Porque, assim, já tinha uma referência, Sim. mas, assim, porque as pessoas acreditavam: "Nossa, o trabalho de faxina do homem vai ser bom realmente?" Existia essa coisa? Existe 2 lugares aí, né. Existe o lugar onde a gente tem aquela falácia de que homem, quando vai executar um trabalho, é muito: "Ah, homem na faxina é muito melhor que mulher". Eu já escutei muito, durante um bom tempo eu concordei muito com isso, né, o que é uma fala totalmente, sem sentido pra mim hoje. E essa questão do processo de desconstrução. E ao mesmo tempo em que homem fazendo limpeza, homem não sabe lavar uma cueca, o homem não sabe É. lavar uma louça, sei não. A galera, tipo, no início pagava pra ver. Será que esse menino limpa mesmo? Tô botando fé nisso não. "Ah, vou ver, vou testar". Vou testar. E aí quando eu testava, cara, Assim, tu deu nome ali, viu? quando Tu o mel é entre bom, a abelha sempre volta. total, total. Tipo, Eita, você limpava tudo. ah, Eu tinha o terror da sujeira. o terror da sujidade. Hã? Bem isso. Sujidade? Sujidade, você Por vê que como sujidade? eu acho que é uma forma mais leve da gente tratar, a questão da sujeira quando for tratar com o Sim, cliente, né. E deixar ele também mais confortável, porque não é fácil a gente conversar com o cliente e ainda mais trazer hoje no meu olhar, né, que essa questão da limpeza para a internet, deixar eles confortáveis com a limpeza. Porque eu tô mostrando ali o processo de limpeza, mas eu tô mostrando algo que é muito íntimo, né, que é a sua casa. é. Então assim, "Ah, sua casa tá suja, sua casa tá podre", não, vamos ver como tá a questão da sujidade na sua casa pra gente ver qual o melhor, né, tratamento que a gente vai levar ali pra limpeza. Então a gente já passa uma leveza nisso, né, e a gente dá uma abertura aí para o cliente ficar confortável e tentar ali liberar algumas coisas pra que a gente mostre parte do processo. Então usar a palavra sujidade pra mim é muito legal, porque Então, mas deixa o você cliente que essa palavra foi você que começou a utilizar, como é que ela surge? pesquisando, você vai lendo, Aí você né. Aí porque eu você tem muito cuidado com essa questão dos termos, né? Se tratando da limpeza, sim, mas levando isso pra internet, a gente tem que ter uma linguagem bem mais clara. Mas sujidade é uma parada mais estética, mais de marketing, né? É mais No trato no para trato ali com pra o você cliente. estabelecer a relação com o cliente. Justamente. Estabelecer a conexão para a confiança necessária para viabilizar o Total, trabalho que você pretende o total. serviço que você pretende Sim, prestar. porque daí se você não tratar a casa do cliente com esse carinho, com esse cuidado, até com as palavras que você vai usar, você não consegue fechar trabalho. Não é só sobre a sua casa. Eu tô cuidando de uma coisa muito íntima, né. A sua casa, na verdade, ela é mais do que ela é, como eu posso falar? Ela é o reflexo de como você é como ser humano. Isso pra mim é assim, é muito latente. A casa que eu chego pra limpar, eu consigo entender como funciona a cabeça do morador ali. Como tá o estado dele, Tem uma men psicologia na faxina. opa, a gente poxa, se eu fosse ganhar por conversa, a gente é psicólogo também, Também é né. A psicólogo. faxina tá em tudo, meu filho. Então, mas e a diferença desse negócio da limpeza pra faxina, que você tinha falado inicialmente? Porque a faxina não é só limpeza, pelo que você falou, ou ao Sim, contrário. porque quando a gente fala de faxina, a gente tá falando sobre sujidade, é de chegar lá e tirar a sujeira. Então eu não posso simplesmente chegar aqui só preocupado,
em limpar, por exemplo, essa Essa mesa. mesa tá limpa? Essa mesa aqui não tá limpa, eu vou fazer você limpar essa fazer não, eu vou pedir pra você limpar essa mesa, e aí eu vou te mostrar depois Gente, qual é o processo profissional que de fato vai deixar essa mesa limpa. E eu nossa. vou provar pra você que vai Você ainda acha ser que essa sujidade. mesa, por exemplo, você chegou aqui vendo a limpeza, vendo a maneira da organização, você consegue identificar as pessoas aqui da produtora como são? É que aqui é um espaço comercial, o olhar, de limpeza para o espaço comercial e para Você tá uma não, brincando. mas, eu tenho esse tipo de análise. O tratamento que eu tenho para um espaço comercial e pra limpeza de uma casa é totalmente Então você faz diferente. também, limpeza em Comerci estabelecimento comercial também, Sim, tanto sim, comercial quanto residencial. sim. A comunicação, a interação ali é totalmente diferente. O que que diferencia de forma substancial? Assim, qual é a maior diferença? Da limpeza para um espaço comercial, Assim, é que de assim, no es casa para o espaço comercial? a casa é um lugar ali muito íntimo do ser humano, Uhum. então, na hora que eu chego para limpar a sua casa, eu vou lidar com sujidades muito mais pessoais, por exemplo, no banheiro. Você vai fazer uma sujidade no banheiro da sua casa que você não vai fazer Adorei no isso. banheiro de uma empresa, você vai ter um cuidado. Você vai usar a cozinha da tua casa para fazer determinada comida, e aí quando você for usar a copa lá da empresa, você não vai usar da mesma forma. Então, assim, são sujidades que se formam ali, né, eh, Então, mas uma tem diferente. um fluxo muito maior do que a outra. E aí, se tratando do corporativo, esse fluxo maior de entra e sai, de ida e vinda, de ter clientes externos, enfim, não te dá uma conexão muito mais intimista. Sim. É um trabalho É muito tudo mais mais prático, impessoal. justamente, é impessoal. Então, na casa, não tem como você limpar a casa de um ser humano, por mais que você seja profissional e você ser impessoal ali. Não tem como. Até porque a pessoa, às vezes, ela quer que você proceda de forma mais, destacada ou dedicada em relação a determinados pontos da casa, tem isso também? Sim, que a gente "Olha, eu traz quero que aí você dê como uma atenção especial pra esse canto". Sim, que a gente traz aí como processo de prioridade. E aí Processo de prioridade, adorei justamente. de E novo. esse processo de prioridade a gente vincula, né, trazendo isso para o nosso mundo da faxina como um processo de dor. Não entendi. Dentro dessa psicologia da faxina, como é que é isso? Então, o que é uma prioridade para você? Ah, Fê, obviamente é um lugar que tá sujo. Fê, hoje a minha prioridade é a cozinha. Tá. E aí quando a gente traz essa prioridade e transforma ela num processo de dor, é porque nós como profissionais quer chegar ali para o cliente e falar: "Olha, então, se tratando aí de uma prioridade, de uma dor que você tem, se tratando da limpeza geral da tua casa, a gente vai esquecer os outros espaços. A gente vai focar na tua dor, que é resolver a limpeza, digamos que da cozinha". Então a gente consegue trazer E aí se a pessoa tá inflamada, tá tudo inflamado? a gente desinflama, porque assim, o processo de Tá tudo porque dor tem casa que eu vou te contar, né. porque assim, pra você sentir dor, Porque a pessoa né. pensa assim: "Olha, tudo aqui é prioridade, e aí?". Então, aí essa inflamação é depois. Aí nós, como profissionais, precisamos colocar que você limpar uma casa, não é trabalho que você consegue Fazer um executar em um dia. dia, porque limpeza é um processo de rotatividade. Então Entendi. não pense você que você sujou a sua casa 1 mês, 3 meses ou 4 meses ou 1 ano, que é as casas Roberto Carlos que eu falo, né, que só aparece em dezembro, achando que o profissional vai dar conta de limpar em um dia, porque a Casas sujidade Roberto Car é aquela que só aparece em dezembro. eu adorei. O povo ama esse termo, É, porque de fato tem cliente que só chama pra limpar a casa no final do ano, é. porque quer receber gente em casa, quer a Claro casa que a toda casa limpa e limpa. fala assim: "Olha, eu quero isso daqui". Aí então, Justamente. né, E aí quer que o então é profissional chegue lá Natal. Hã? então é Natal, né. E o Ano Novo também, né. E aí quer que o profissional faça aquela limpeza ali em um dia, é impossível, né. Porque a sujidade a gente elimina ela por camada. Então, por exemplo, no processo de sujidade hoje, a gente falando aí sobre cozinha, a gente tem muita gordura na cozinha, então a gente começa com o processo de gordura, cristalização, carbonização. Tudo isso é sobre gordura. Então, para mim limpar uma gordura carbonizada, por exemplo, não é o mesmo processo que eu vou usar Sim, para limpar uma gordura aquela cristalizada. grudada lá no fogão. Justamente. Então, Que eu assim, não é coisa que você vai conseguir ali passar com pano, né? Com paninho você não. vai limpar. Não. Aí isso é uma limpeza de, né, rotativa, de manutenção. Então, a limpeza como essa requer um cuidado. Você vai precisar o quê? Analisar a superfície. Então, se você vai limpar na cozinha, tem lá a parte da coifa que é um inox. Como você vai limpar esse inox? Tem um produto específico, esse inox ele é polido, ele tem aí escovação.
qual o direcionamento que você faz, como tá a questão da gordura ali. Então, assim, é algo que é Você precisa muito. ter uma visão um pouco ampla também, conhecer as Sim, coisas. Eu vou chegar nisso tem que ter também. conhecimento. Então, Sim, assim, é muito louco. Mas voltando à questão da limpeza comercial e a residencial, né, que é a doméstica, é a questão da rotatividade mesmo e o quão a gente entrega. Numa limpeza comercial, a gente não tem essa questão muito do afeto. A gente tem um olhar muito mais dinâmico pelo fluxo que tem. Já na limpeza doméstica, a gente precisa de fato ali, mesmo sendo profissional, a gente precisa entregar para o cliente essa questão da conexão com a casa. Porque se o cliente nota que você não tem conexão, ainda mais que seja só a limpeza na casa dele, você não vai fechar trabalho, você não vai fidelizar. entendi. Você precisa Deixa eu te criar perguntar, isso. quem mais te procura? É mais assim, são famílias, são mais, por exemplo, homens ou mulheres solteiras que moram sozinho e que não têm tempo em função do trabalho? Ou você tem um fluxo maior, por exemplo, no caso de comercial, e que tipo de comercial que você tem maior demanda? O meu lugar hoje é lugar estratégico, né, de escolha, porque assim, eu tô no lugar de privilégio onde eu consigo escolher meus clientes por conta do fluxo que eu tenho, né, eu Uhum. tenho lista de espera. Então assim, não existe um público maior, é diversificado, trabalho para casal, para homem, para mulher, para solteiro, enfim. Não tem Você um. falou até em hostel você fazia, né? Sim, Você ficou um tempão fazendo isso, sim, né, ainda no faço. naquele mesmo que você fazia? Sim, e ainda pra você ter noção, a experiência que eu tive no Era onde hostel. aquele? Era em Pinheiros ou Vila Madalena? Pinheiros. Pinheiros, eu me lembro. Você viu como eu tenho boa memória. Sim, Hã. a experiência que eu tive no hostel, por exemplo, hoje eu trago para atendimento de apartamento para locação de Airbnb. Que também pois é, uma realidade diferente, porque agora também tem essa procura aí, né. Sim, que é Porque a uma limpeza pessoa mais prática para poder receber hóspede. puxa, que Então até legal. esse tipo de atendimento eu tenho. Tá, Que é um trabalho totalmente diferente, né, da limpeza de uma casa. É um trabalho que precisa ser muito mais rápido, você precisa construir ali toda uma estratégia de limpeza, inclusive com produtos e equipamentos que faça com que o profissional consiga de fato chegar naquele espaço ali e conseguir fazer uma faxina em 2 horas ou em uma, depende muito. entendi. Agora, como que você chegou nesse nível aí profissional? Por que eu tô te perguntando isso? Porque diferentemente do que se pode imaginar, eu estou dizendo isso por conta de conhecê-lo. Você não chega nesse nível no sentido de identificar, por exemplo, que tipo de produto que você vai utilizar para fazer uma limpeza de determinado local, ou você também faz organização de closet, que eu sei que você faz, trabalha também com Faço. isso, de organização de casa, você faz uma série de outras coisas. Como que você iniciou esse processo de investir nessa formação? Que formação é essa? Como você obteve essa formação? Eu tô te perguntando isso porque eventualmente ou aqueles que nos assistem ou nos ouvem, que queiram, também trabalhar nesse ramo, quer dizer, como que eu inicio? Como que eu aprendo? Porque você começou com a sua mãe, então você já tinha uma noção geral, mas é claro que você se lançou numa formação, então eu quero iniciar, como é que eu faço? Tem curso? Como é que a gente faz? Que curso você fez? Massa. Você chegou num ponto que é bem importante. Hoje a internet tá cheio desses profissionais, né, que trabalha com faxina e que se autodivulga. E é muito importante falar que hoje, não existe nenhum curso pelo MEC, nenhum curso que valide, você como profissional diarista ou faxineiro, né. Você faz aí imersões, faz alguns cursos nos quais você tem certificados de participação. Então é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim: "Ah, um dia eu quero chegar no seu nível de ser profissional". Eu falo: "Ei, para com isso. Você é profissional a partir do momento que você decidiu se dedicar à profissão. Se você tem 1 ano ou 2 já como, né, faxineiro diarista, você já é profissional". E por que eu falo isso? Porque não existe nenhum curso validado pelo MEC, por exemplo, para falar se a pessoa que trabalha ali com faxina, ela é mais ou menos profissional que a outra. Obviamente, o conhecimento te leva para o lugar de subir de patamar, mas isso não me coloca no lugar de falar para uma profissional que de repente limpa, que não tem o mesmo conhecimento que eu, que ela não seja profissional, Ou né. que ela não tem uma boa faxina, por Ou que ela exemplo. não tem uma boa faxina, justamente, isso não Então, é. mas no teu caso, vamos voltar aqui, o que eu tô querendo destacar para as pessoas entenderem, é que para você chegar, por exemplo, na possibilidade de poder escolher para quem você vai trabalhar e ter uma lista de espera dentro de um modelo que nós vamos chegar também de serviço que você montou, você teve que construir isso ao longo do tempo. Então há quanto tempo você trabalha com faxina? Com faxina há 12 anos.
E aí, voltando a essa questão do conhecimento que você falou, de ser profissional e como eu consegui construir, né, toda essa bagagem. Primeiro é me colocar no lugar de que eu sou profissional, sim. Eu acho que esse é o primeiro passo que Sim. a pessoa que trabalha com faxina tem que dar, independente de ter curso, formação ou não. A partir disso é curiosidade. Então, assim, eu comecei a ficar curioso pelas coisas. E aí, a vontade de aprender Fala uma vem curiosidade, assim, que falou que foi aquele gatilho, fala. para me correr atrás de É, informação. fala uma, assim, eu fiquei curioso porque eu queria saber X coisa. Como é que limpa tal coisa? Uma das minhas preocupações que me deixou muito instigado, assim, falei: "Gente, Box. box de banheiro". Por quê? O que que tem no box que a gente Porque de tudo que eu pesquisava, de tudo que eu olhava, assim, tinha box que eu não conseguia deixar limpo e brilhando. E aí eu achava que aquilo era um problema meu, quando na verdade não é. A culpa do mau uso, né, ali, não é minha, é do dono da casa. E aí, o próprio contratante chegava e falava: "Ai, não ficou bem limpo". E aí eu me culpava e achava que de fato a culpa era minha e tentava limpar e tentei várias formas. Falei: "Gente, não é possível". Aí você vai o quê? Vai pra internet. Gente, como limpar, um Hum, box que tá fosco? Como limpar? E aí olha. começa a aparecer um monte de informações. Em consequência disso, produtos. E aí o que que eu fiz? Aparecia lá um monte de produto. E aí eu comecei a pesquisar onde era, onde vendia e comecei a entrar em contato com os donos, com os criadores, com as empresas que Mentira, vendem. sério você fez isso? Falei: "Meus queridos, o que acontece? Vocês estão colocando um negócio aí pra venda, eu quero saber como é que de fato usa. Eu quero entender aqui, eu li a bula, o que mostra na internet, mas eu quero que vocês me ensinem na prática". E é batendo na porta Ah, mesmo. então você foi à porta dessas empresas que Sim, você tem que fabricam ligar, você liga no saque. box de banheiro, e aí você entendeu como era o funcionamento, porque quando o cliente chegou falando: "Você não limpou", falando: "Não, você que usou errado, porque você está usando de maneira Justamente. equivocada". Hã? Porque assim, aí quando você vai pesquisar, você vê que existe um mundo de informações, né, que a limitação é nossa, de não E correr atrás, isso que é nossa, o foda. e a partir dessa curiosidade você foi indo. E aí eu vi que, tipo, é problema no box, é problema em Mas cozinha, me é conta que eu problema tô no piso, curiosíssimo, qual é o problema do box? Agora eu não consigo o pensar pro em outra coisa que não seja o isso. problema do box que acontece, aquela placa de vidro, né, a gente toma Hã. banho e o que a gente faz? A gente só se seca e sai do banheiro. E aquela água fica ali. Normalmente nos box tem a janelinha, né, que bate de frente. Então assim, o sol quando bate na placa de vidro, vai evaporar aquela água e a água tem o quê? Calcário, tem os minerais. Aquela água ela seca no vidro e vai formando umas marquinhas brancas, que Sim, é são as verdade. chamadas marcas d'água. E aí, se você não faz uma limpeza com recorrência ali no teu box, aquilo vai impregnar, porque por mais que o box seja de vidro e seja liso, existe uma porosidade, né? Olha isso. Existe uma Olha porosidade. isso, E aí Brasil, quando olha isso, mundo. Hã. e aí quando a Gente, calcificação pega ali, pra que terapia? A gente não é? eu falei: "Gente, que box é esse?". Agora eu tô entendendo tudo. Opa, e aí o que acontece? Quando chega nesse estado de calcificação no box, por exemplo, não existe produto hoje que você compre na gôndola do supermercado que vá dar jeito. Só trocando box, se Não. ficar impregnado. Aí E que aí acontece? Tem tratamento pra o você não ter que quê? Você trocar já seu descobriu box. tudo. Você vai dar esse furo aqui? Hã? Não vou dar esse furo, quem quiser contrata o serviço. Batei solução. Opa, tem solução. E aí é justamente, você vai ter aí o uso de maquinário mais produto, que é para poder tirar toda aquela calcificação do box. E aí eu aprendi que dentro da calcificação também tem a sujidade corpórea. O que é Assim, eu sujidade eu eu corpórea? imaginava que era tudo isso. Então, a sujidade corpórea é a mais simples de fazer a limpeza, porém você tem que ter técnica, senão você não consegue remover na primeira vez, né? Então tudo isso vai instigando a gente procurar informação. Então assim, box se o seu, a sua profissional tá lá limpando, não consegue limpar, certeza que ele tá calcificado. E aí a gente veio com tratamento de polimento da placa de vidro para remover toda a calcificação. E aí depois a gente pode fazer uma cristalização, que é para evitar com que o teu box calcifique de novo. E aí você, como contratante, precisa entender que você precisa fazer manutenção, né? Sim. Que as coisas se sujam e elas não vão se limpar sozinha. Alguém já olhou pra Entendeu? você e falou assim: "Entra na minha casa, entra na minha vida"? Opa! É mesmo? Não, é porque eu pensei que eu ia ser o primeiro. Não, é cansativo até, já. É muito clichê essa "Entra na minha proposta. casa". Vem com tudo. Vem com tudo. É muita proposta, é muita. É verdade. Como é que o povo chega na internet falando com você assim? Olha, eu vou te falar que, assim, são diversas formas. Hoje, meu Insta "Oi, vi você, adorei sua faxina".
Vi sua faxina, alguém indicou, eu vi um vídeo seu. Assim, são de diversas formas, mas o pessoal já chega perguntando o preço, assim. Oi, eu vi que você trabalha com faxina, qual o valor? Ah, vi você em tal lugar, quanto tá a sua carga horária? Então, assim, o pessoal chega muito preocupado com o Com preço. preço. E, né, e não faz essa reflexão sobre a questão também da Não, qualidade do serviço que está sendo prestado. justamente, só que daí eu não nasci É. ontem, né? Eu deixo Sim, a galera primeiro esperar, eles esperam um pouquinho, e aí eu sempre falo que é importante a gente que trabalha com faxina, a gente ter um momento de escutar ali nosso contratante, né? O cliente que vai trazer ali o problema da casa, a sujidade, e aí depois que a gente escuta ele, a gente começa a falar, né? Porque hoje em dia, tipo, não tem muito essa questão de você escutar o cliente. Se você não escuta, você não sabe qual o mas problema isso em dele. tudo eu acho na vida, não é? Se você, porque quando você vai prestar um serviço, seja ele de que natureza for, em tese, você precisa ouvir qual é a necessidade. Sim, mas não existe uma questão de troca de escuta do profissional para levar o melhor Ah, resultado, para entendi. levar a melhor solução. E se tratando de faxina, é o lugar que o profissional nem fala, né? Você só escuta, você só cumpre ordem. E aí o meu lugar É não, é verdade. totalmente de conversa e nesse lugar de reflexão, né? Primeiro você me traz seu problema, eu vou te escutar e vou te levar aí a melhor solução para tua casa, de acordo com a sua E você idade, faz enfim. e você, na verdade, a faxina, o que você mais você faz assim dentro dessa tua formação? Que outros serviços vinculados à faxina você presta? Hoje eu sou faxineiro, hoje eu sou organizador, né, personal organizer. Hoje eu trabalho com tratamento também, que são as limpezas separadas, por exemplo, de box, de piso, de parede, enfim, são muitos Gente, trabalhos. Trabalho também oferecendo mentoria para profissionais, o né. quê? Trabalho fazendo atendimento também para apartamentos que é Então, para se eu, por locação, exemplo, então administro. o que você também administra? Sim. E você também dá comida pra gato, não é isso? Pra gato não, dá pra um como é? Do gato é canil que fala? Não, enfim, porém Gatil, dos gatil. o gatil, dá para o gatinho inteiro, meu filho. Porque às vezes as pessoas aí que você vai fazer faxina, você fazia isso, eu me lembro que você também ia, né? Que você ia alimentar um gato, porque você ia ver, Ah, não, ficava com o e gato. aí eu tenho trabalho também de pet sitter, tem todo assim, a Até ca criança você já olhou, né? sim, já fui babá, por conta da faxina. Então assim, a A pessoa casa confiava tanto em você que aí falou, você vai ficar com... Porque as crianças gostavam de você. sim, até hoje tem contato com a Ere e com a Naná, são 2 maravilhosas, minha tipo, já tá quase do meu tamanho, eu falo: Então "Meu eu Deus do lembro céu, que eu você fui me falava, babá lembra dela". que você cuidava mesmo. Sim, sim. Então assim, a casa te traz muita Mas você tem prática também, oportunidade. porque você tem quantos sobrinhos? 5 né? 5 5 dá sobrinhos. demanda, viu, gente? E a pessoa já sonhou em ser pai um dia, misericórdia. É bastante, É né? bastante. Então aí você faz. Então, quer dizer, o que houver necessidade dentro disso, porque aí às vezes a pessoa também cria essa confiança em você e vai pedindo outras coisas, né? Que estão. Mas porque assim, você tá dentro da casa do cliente, se você é um profissional que tá aberto a descobrir novas possibilidades, então assim, a casa do cliente tem tudo. Então assim, o cliente que tá ali, ele precisa da troca de um chuveiro, porque assim, eu também trabalho com hidráulica e elétrica, né. Então o cliente Gente. precisa trocar um chuveiro, ele ao invés de ter que chamar alguém de fora, de ter que fazer orçamento, se você já tá ali, é uma pessoa que ele tem confiança, você já vai lá e faz. Inclusive eu falo para as garotas, eu ensino as garotas a trocar chuveiro, a trocar sifão, e elas O conseguem uma quê? nota com isso, porque O assim, que uma coisa é a você não faz faxina, numa casa? o que eu não De faço jeito numa nenhum. casa meu, não assim, no meu processo hoje como profissional, não existe a possibilidade de eu não fazer nada. O que você me mandar de possibilidade para mim é tudo muito instigante. Eu vou querer correr atrás de informação para fazer, então eu não consigo falar não. Eu posso falar para você: "Olha, eu não sei, mas eu vou procurar informações e se eu for a pessoa apta a executar o trabalho, eu Eu vou te fazer. entrego. Senão a gente terceiriza". Mas não Entendi. tem nada numa casa que eu não tenha vontade de fazer, eu gosto de fazer É, tudo. porque você também pinta, né? Sim, também trabalho com pintura, pintura artística. Artística agora também? Opa, tem um consultório de psicologia que eu, tipo, a recepção é minha arte. Meu Deus, eu tô em choque. Hã? Que inclusive eu cuidei da reforma. O negócio era só pintura, meu filho. Eu entrei dentro, já peguei os 2 consultórios e foi um derruba aqui, um derruba lá e pinta aqui e coordena o pessoal. E aí no final eu fiz A a pintura pintura artística artística. da recepção. Olha que legal, eu não sabia que você fazia pintura artística. Faço. E aquela ideia de que você tinha lá de cozinhar ainda, também? Do AP Gourmet, É, assim, a minha cabeça na verdade é né, é uma panela de pressão de tantas ideias, mas AP Gourmet não. por Agora, enquanto não. por enquanto não. Mas não, essa ideia não tá Não descartada. descarto não, porque eu gosto de gente, né, eu gosto É. de reunir pessoas pra furdúncia, assim, eu acho uma delícia. De reunir os amigos e tal, você gosta Sim, bastante. gosto.
Ai, tá. Agora me fala outra coisa também que eu acho que é interessante dentro disso ainda, dessa perspectiva. Então esses vários serviços, como que é essa questão da precificação? Porque você tem critérios, porque eu acho que o grande problema, às vezes, que eu vejo em relação aos profissionais da faxina, é justamente essa questão da precificação, porque às vezes a pessoa pega lá, como foi o caso teu no primeiro dia, vai lá, fica 10 horas lá e cobra a faxina que é uma faxina. Quer Dia dizer, de 8. o que que você desenvolveu nesse sentido para estabelecer um mecanismo eficiente, justo e eficaz de precificação do serviço que você presta? A primeira coisa é as minhas habilidades e acreditar, que todo o meu conhecimento ele me leva para um lugar de ser muito mais ágil, né. Porque se perde muito tempo hoje na faxina por não saber limpar, ou não usar, por exemplo, os equipamentos corretos, Os produtos adequados. ou os produtos adequados. Então hoje eu sou profissional que tem uso de produtos tanto profissionais como da gôndola do supermercado. Uma vez que eu tenho esse conhecimento e que eu começo a praticar minha limpeza numa casa comum, vai lá com 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha, eu consigo colocar uma média de tempo que eu levo, tá, para entregar a limpeza de uma casa como essa. Então hoje meus pacotes é de 4 ou 6 horas. E aí Hum. dentro desse pacote de 4 ou 6 horas, eu passo para o cliente o que cabe ali da limpeza de manutenção. Porque eu já entendi que uma limpeza pesada, por exemplo, é algo que você não entrega em um dia, de uma casa. Às vezes tem um cômodo só da casa que você passa em um dia. E aí é uma confusão gigantesca mesmo para o profissional conseguir precificar. E aí isso é falta do quê? Do posicionamento. Tá, então, mas me diferencia, então, uma limpeza de manutenção e uma limpeza pesada. A limpeza de manutenção é uma limpeza que ela acontece com recorrência, tá? Por exemplo, Seja ela lavar a semanal. louça, limpar o fogão. Então, aí louça já é um outro É, paradigma. Eu não acho que que tá seja. relacionado, por isso que eu perguntei, não tá relacionado com a tua faxina, então você não vai lá pra Não, lavar a louça. justamente porque assim, a minha hora não é barata. Então, o cliente que quiser pagar para eu lavar louça, ele vai estar fazendo um investimento ali só para eu lavar louça, e tá tudo bem. São perfis de cliente. Então, hoje, por exemplo, eu falo pra galera, né? Tanto os profissionais como pro contratante: olha, se eu for na sua casa, eu falo sobre a preparação da residência para me receber. Então, o cliente, quando ele consegue preparar a casa dele para que eu vá executar meu trabalho, e essa preparação vem em não deixar coisa bagunçada, né? Tipo, não deixar coisa espalhada, não deixar pia de louça de uma semana, porque às vezes o profissional perde uma hora ali só na pia de louça, coisa que no dia a dia ali o contratante poderia fazer para quê? Para que quando esse profissional chegasse ali na casa, ao invés de perder uma hora, por exemplo, lavando uma pia de louça, ele pudesse focar numa outra limpeza mais pesada, né? Numa outra prioridade, sei lá, na limpeza de um vidro. E aí eu vejo hoje os profissionais muito sufocados por conta desse mau posicionamento, né? Porque na verdade isso é algo muito cultural, você não chega na casa do cliente falando como você trabalha, você só chega lá e obedece, isso é muito comum. Então você não tem um lugar de falar: "Ó, eu não faço isso ou não faço aquilo", e quando você fala que não faz determinado trabalho, você precisa estar no lugar de respirar bem fundo e explicar para o cliente, né, porque eles também estão aprendendo como é esse novo formato, o que eu acho que é mais justo para todo mundo. Então assim, eu chego hoje numa casa para fazer faxina, dificilmente eu vou lidar com uma pia de louça. Dificilmente eu vou ver a casa ali bagunçada. Tem cliente que já deixa a roupa de cama em cima da cama, com a suja já tirada. Então, assim, eu não tenho preocupação de ter que lavar roupa. Às vezes, porque até isso entra no trabalho do profissional, né? De ter que colocar roupa pra bater, de ter que lavar pia de louça de uma semana, que a louça fica lá, mas a sujidade, né, de comida impregna do prato. Então, não é um prato que você vai passar uma esponjinha e vai sair a sujidade. Não. A comida ali ressecou, tu vai ficar ali passando a bucha, ou muitas vezes vai ter que deixar de molho aquele recipiente para poder limpar, né? Entendi. Então, assim, é muito Essa é de complicado. manutenção, Essa digamos. de manutenção não pode ter essas coisas. Tá, a de manutenção não pode. Não pode. Se tiver, é um pratinho ou outro, Tá, entendeu? Numa limpeza pesada, jamais, por exemplo, não tem que ter. tá. E Você uma não po limpeza pesada seria o quê? Limpeza pesada é uma limpeza onde tem incrustações, por exemplo, cozinha, gordura carbonizada, o fogão muito sujo, depurador com muita gordura, onde você precisa limpar filtro, os armários opaco por conta de gordura, então você precisa fazer a limpeza de toda a superfície. Isso é uma limpeza pesada. Então você não vai chegar assim, naquela superfície só com pano e vai conseguir limpar. Você vai precisar ali usar um desengordurante, muitas vezes em um processo até desengraxante. É Pra poder mesmo? conseguir Nossa, tirar a mas tem gente gordura. que chama assim que a casa tá nesse nível? Sim, tem. E assim, pra mim tá tudo bem. Sim, Eu acho que entendi. porque é isso, às vezes a pessoa não consegue, enfim, correria, ou espera de fato a casa ficar bem suja.
né? Hoje eu não tenho mais cliente assim. O cliente que eu pego para limpeza pesada, ele sabe que se for para fazer a limpeza pesada, ele vai pagar por cada minuto. Porque eu sou profissional que não me coloco mais nesse lugar. Porque eu acho que isso não é justo. É justo para mim eu me colocar nesse lugar de limpar uma casa nessa limpeza muito pesada, desde que ele pague todo, cada minutinho, cada hora, Uhum, entendendo que se precisar de 3 dias, por exemplo, para limpar só aquele espaço, ele vai pagar, sabe? E entendi. vai pagar de uma forma de boa, assim, leve. Porque ele entende que aquela sujidade que ele causou ali não era coisa de eu conseguir tirar em um dia. E que se fosse pra fazer aquilo, não ia ficar bem Tá, feito. então você fecha, por exemplo, a sua faxina é você vai à casa do cliente para dar um orçamento? Como é que funciona isso? Por exemplo, eu tenho lá eu não sei se a minha casa, por exemplo, ela seria de 4 horas ou de 6 horas. Como é que você sabe que aquela casa, por exemplo, ou aquele estabelecimento comercial, ele vai demandar 4 ou 6 horas? A- Você vai visitar para dar um orçamento ou você já tem, tipo, tabelado isso? Como é que funciona? O que eu tenho tabelado é meu pacote de horas. O que eu faço hoje é a visita técnica, tá? Só que a visita técnica eu não faço para limpeza de residência comum. Então, assim, o orçamento de uma limpeza comum eu faço através do WhatsApp ou Instagram. Então, assim, o cliente entrou em contato comigo, eu vou pedir o máximo de informações, né? E são informações chaves. Então, Por assim, exemplo, me pede uma. informação chave de como tá a tua cozinha. E aí, perguntar pra você como tá a tua cozinha, você fala: tá ok, só vim passar um paninho". Não, meu amor, agora você manda um vídeo. Manda um vídeo do que tá te incomodando na sua cozinha. O pessoal vai lá no fogão. Primeira coisa, Aí imagino. tá lá, gordura encrustada, aí vai na coifa, aí me mostra os armários. Aí a gente já conhece, né, quem Sim, tem trabalha com faxina experiência. entende as superfícies, já vê que aquele armário que apareceu no vídeo é um armário que ele tem brilho, porém ele tá opaco. É. Ou de repente vai, ele é branco, mas tá amarelo. Sim, e aí é uma Tô brincando. não, e acontece, muitas vezes não é nem pela gordura, é por conta do mau uso de produto, né. E é algo que a gente faz também, para poder tirar o amarelado. Então, assim, eu faço essa avaliação através do WhatsApp, então o Tá. cliente vai me mandar fotos e vídeos. E aí eu falo para ele: "Ó, hoje eu tenho um pacote de 4 e 6 horas, porém um pacote que vai atender aí você, né, de acordo com o que você me trouxe de informação, eu vou, aconselhar você pegar um pacote de 6 horas, e Hum. aí dentro desse pacote de 6 horas, eu vou trabalhar aí a sua prioridade, e aí trabalhar o restante da casa no processo de manutenção para te entregar a casa, limpa". Porém, se dentro desse período das 6 horas, né, quando dá um período de 4 horas, se eu ver que a quantidade de sujidade, como tá a sua casa, não vai ser o suficiente, eu vou te avisar com antecedência. Claro que eu não vou deixar o restante da sua casa sem limpar, o restante da casa vai passar por um processo só de limpeza de manutenção, e aí a gente já marca uma outra faxina, que é para poder terminar de fazer a limpeza. É assim. Ou se eu tiver, né, no dia que eu for fazer a faxina, se eu tiver um espaço ali disponível de tempo, o cliente ele pode pagar hora extra. Eu não fico 1 minuto a mais se o cliente não pagar. Eu vendo o pacote de horas, passou disso é hora extra, Então, porque é o mas aí como correto. então, mas vamos lá. Se você fechou, vamos lá, você falou pra mim: "Olha, o teu pacote é de 6 horas". Sim. Maravilha. Aí deu 6 horas, por exemplo, você não conseguiu concluir aquilo que você imaginava que deveria ser. Aí eu tenho que pagar hora extra? Como é que funciona? Não Não, entendi. é assim, Porque você às me vezes traz não as dá. informações, Tá. né, dentro das informações que você me passa, eu já tenho ali mais ou menos uma noção de quanto tempo eu vou levar para fazer a faxina. Então assim, eu posso entregar, eu tenho habilidade para entregar a faxina em 6 horas. Porém, se na hora que eu chego na casa, e obviamente na hora que eu chego eu já faço uma outra avaliação, porque o cliente vai precisar me mostrar. E muitas vezes o que vem em vídeo, em foto, não é o estado que tá a casa. Sim, pois é. E aí eu falo pra ele: "Ó, eu É tenho uma aqui um coisa pacote de 6 horas pra executar a limpeza. Vou focar no que você me pediu, restante da casa manutenção. Quando der 4 horas do meu trabalho, eu vou te falar se eu vou precisar de mais tempo. Caso precise de mais tempo pra pegar uma prioridade sua que você pediu, eu vou te avisar, mas a sua casa ela vai ser entregue meramente limpa. Só que o que você me trouxe de informação não condiz com o que eu tô vendo aqui no cenário hoje". Então, assim, se você quiser, ó, vou levar mais umas 2 horas para poder, por exemplo, pegar a sua cozinha, porque tem muita gordura. Você quer continuar com o pacote, ou senão eu pego só os pontos que tá mais sujo, restante da casa de manutenção e a gente marca uma outra hora. Porque para esse dia eu consigo te vender mais 2 horas extra, ou consigo te vender uma, ou para esse dia eu não consigo te vender mais hora nenhuma. Você vai ter que agendar uma outra faxina de acordo com a disponibilidade que eu tenho na agenda. já teve caso, por exemplo, de acontecer isso e a pessoa fala: "Bom, então assim eu não quero". Não, porque Não? eu deixo muito bem conversado. Comunicação é muito importante. Então eu falo: "Eu te vendo um pacote de 6 horas para fazer a limpeza da sua casa. Eu não estou prometendo que eu vou limpar a sua casa, tirar todas as incrustações,
Até porque tem sujidade da casa, e aí quando o profissional não aprende a se posicionar, ele sai de lá culpado, porque o cliente fala: "Você não limpou direito". Isso acontece muito com box, por exemplo. Sim. E eu já chego na casa do cliente, a primeira coisa que eu olho é o box. Falo: "Ó, seu box tá calcificado, tá? Seu box não vai ficar brilhando igual nos vídeos que você vê, que eu posto na internet. Porque tá calcificado. Então aqui para essa limpeza, você não vai conseguir uma limpeza comum. Tá. Você precisa mandar alguém vir aqui ou contratar, né, a descalcificação do seu box e o tratamento da placa de vidro". Então, assim, é comunicação, porque tem coisa na casa que não é mais culpa do profissional, não tem como o profissional limpar, não tem mais jeito. Entendi. Agora deixa eu te perguntar outra coisa que me veio à mente neste momento. Se você eventualmente chega a uma casa para fazer a faxina e lá não há os produtos necessários, por exemplo, a descalcificar o boxe, e isso o cliente deseja, por exemplo, depois que você explicou, ele quer. Você leva os produtos e você cobra os produtos à parte, ou você, por exemplo, nessa análise preliminar que você faz, você já indica quais são os produtos e ele tem de disponibilizar isso também como condição à realização da faxina? Então, quando o cliente me traz as informações, eu sou o profissional que passa uma lista de produtos que ele precisa ter para limpar a casa dele, ou ele pode pagar uma taxa e eu levo os meus produtos profissionais. Gente, que maravilha! Sim. Então, assim, eu ganho com isso. E aí quando eu tô dentro da casa do cliente, é muito mais fácil enxergar ali oportunidades de venda. Aí você Vendas de também limpeza vende produto separada. então? Sim, sim, vendo produto também. Então, assim, eu levo o meu produto pro atendimento, caso o cliente queira produto para ficar para manutenção, eu disponibilizo, que são produtos profissionais que têm eficiência muito melhor do que produto de supermercado. Por exemplo, me fale um. Limpador de piso. É muito melhor do que esses limpadores que a gente encontra hoje Entendi. na gôndola de supermercado. E aí hoje existe várias superfícies, né, de piso. Piso quente, piso frio, aí tem laminado, tem mármore, isso, aquilo outro. Então, assim, os produtos de mercado hoje são produtos para fazer limpeza de manutenção. E o produto profissional, ele vem com a função de tirar de fato sujidade, Entendi. né, de fazer um Então tratamento ali você tem as 2 específico. opções. Então o que que acontece? Como você sabe qual é a demanda, então você já passa previamente uma relação de Sim, produtos que são necessários e de equipamentos também? Por exemplo, a pessoa não tem aquela vassoura que é adequada para fazer aquele tipo de limpeza, ou não tem, por exemplo, aquele equipamento X que vai ser indispensável para determinada parte do serviço. Você tem esses equipamentos e você leva, e nesse caso, se você leva, você cobra alguma coisa? Tem locação? por esses equipamentos não, porque são, equipamentos cruciais para que eu consiga agilizar a faxina. Então, assim, eu ando com meus equipamentos profissionais. Eu não uso hoje rodo da casa de ninguém, Por quê? porque ele não é eficiente. Primeiro que, assim, eu preciso cuidar muito da minha saúde. Você vai pegar um rodo, né, desse que tem no supermercado, o cabo mais ou menos tem 1,60 m. Então, tipo, você vai limpar, você limpa, você vai secar o chão corcunda. O rodo profissional não, ele é um cabo extensor. Ou Gente, eu seja, nunca tinha eu pensado vou nisso. limpar o chão assim, ó. Vai. Opa! Opa, vai, E cuidado. aí, você pega um rodo, uma vassoura, né, de supermercado, Hã. você seca assim, ó. É, é verdade. Ou varre assim, ó, É. corcunda. O profissional não. Você estende o cabo, que ele é extensor, né, até a altura que você achar desejável, e aí você faz a limpeza, ó, a postura, Sim, entendi. reto. Ou seja, você não vai ter problema de coluna. Você mais vê hoje a galera de limpeza, né, com problema de É coluna. Por quê? verdade. Os equipamentos que normalmente eles têm, né, às vezes é profissional, mas tá ali meio adaptado, só que não ajuda em nada. Então, o rodo hoje que eu tenho profissional, eu consigo secar um chão para depois vir só com um paninho para finalizar, sabe? Eu não preciso ficar pegando pano e torcendo depois de ter passado o rodo para secar. Então você Ele leva tem uma muita coisa com você, assim, no dia a dia. leva o essencial, Essencial. que é os equipamentos de trabalho, que é aí a preocupação com a minha saúde, desempenho muito mais rápido na casa do Então cliente. você leva o quê? Basicamente, rodo. O Eu levo rodo, LT, que que é né? LT? LT é um limpa-tudo. Ah, Ele tá. tem a função de esfregar chão, de esfregar vidro, parede. Levo o meu rodo combinado, né? Levo algumas esponjinhas, que é para superfície, né, Luva. delicada. Luva, e aí, mas é uma coisa que eu peço sempre pro cliente, mas eu tenho também sempre. E alguns produtos Fala aqui coringas no de limpeza. que aí você leva também, mas aí se você utilizar, você cobra caso não tenha na casa do cliente? Não, às vezes eu até uso para mostrar para o cliente qual é o Como é que tá, resultado que o entendi, pra ele aí produto profissional traz muito inteligente. tudo é questão de como você enxiga, né. E aí essa questão da venda separada que eu consigo fazer na casa do cliente eu já vejo: "Ó,
dá pra oferecer ali tratamento de box. Esse piso, por exemplo, eu consigo restaurar ele, sendo ele um piso de madeira ou não, renovar o brilho, se é porcelanato, enfim, a gente desoxidação de inox, né, de banheiro, enfim, eu consigo vender vários serviços separados. Encerar madeira. Sim, Você também encera madeira. sim. Na verdade, hoje nem se usa mais cera, Ah, né? não. Isso é um crime. É mesmo? O Sim. que usa? Hoje tem produtos profissionais, né, com resina muito mais forte. Você só passa uma vez e aí você só vai retocar isso a cada 6, um ano, depende muito do fluxo. Olha que interessante. Que são ceras profissionais, né? Entendi. Porque o residual hoje de cera que a gente usa em supermercado, por exemplo, é muito pequeno. Então dá aquele só brilhozinho ali na hora, absorve a sujidade assim, numa proporção muito grande. O que tem de casa hoje com piso estragado por conta dessa questão do excesso de cera, porque assim, cera de supermercado você vai passar no chão, vai. Mas a galera não se liga que a cada um período tem que remover, né? A cada 3 ou 4 aplicações você precisa remover. Porque é uma cera que, além, ela dá o brilho, dá, mas ela consegue absorver a sujidade. Com isso, vai deixando o piso opaco, ou seja, você não tem mais brilho. Ah, eu acho que, olha, é E verdade. já a Tem profissional, lógica. não. Você consegue passar ela uma vez, inclusive a que eu uso é usada em salão de grande rotatividade. Porque assim, ela vai ser resistente à flexão de cadeira, sabe? Se Sei. tiver que arrastar alguma coisa, não vai ficar marca. Nossa, que maravilha. Você dá consultoria, por exemplo, para as pessoas que queiram Sim, informações sobre isso? sim, dou Eu pra tô adorando esse negócio. profissional e também eu dou curso pra dona de casa. Tá. Que Pela na verdade é uma internet. mentoria. Aí a mentoria já é presencial. Pela Tá. internet, enfim, online, vai acontecer o ano que vem o curso, que vai nascer pra dona de casa e para as profissionais diaristas. Que maravilha. Alguém já falou, por exemplo, para você assim: olha, esse preço aí tá muito caro? É comum acontecer isso ou não? É, Porque assim, né? hoje para você, eu imagino que seja uma outra realidade, porque você já é conhecido nas redes sociais, enfim, você participa de programas de TV que a gente vai falar já já. Mas, assim, no geral, quando você começou, por exemplo, nossa, é muito caro, onde já se viu trabalhar só 6 horas, ter uma limitação de horário, como é que foi isso? Por que que as pessoas têm isso de achar que faxina é caro, às vezes, quando o profissional coloca de fato aquilo que ele entende que é justo em função da qualidade do serviço que ele presta? Massa. Essa parada da TV é algo muito interessante. Eu nunca usei a TV para elevar o valor do meu trabalho. Eu sempre tive na minha cabeça que o valor que eu mereço receber É pela qualidade é do pela teu serviço. qualidade e pelo meu conhecimento, né. Não é porque você aparece na TV, se você não entregar um bom Então, trabalho, mas você você concorda que isso também agrega? agrega, mas eu não me aproveitei disso ainda. É, não, tudo bem, mas não é, mas as Mas pessoas têm isso como referência sim, também. sim. Você pode não ter utilizado, mas as pessoas também utilizam isso como referência. Por exemplo, eu tenho lá um estabelecimento comercial, ou por exemplo, eu tenho um rosto importante e tal, eu vejo lá que você tem uma técnica extraordinária, vejo que você é competente, consegue fazer, por exemplo, um serviço em menos tempo. Então, quer dizer, eu vislumbro também dentro do que você expõe, com essa clareza solar que você expõe, a possibilidade de eu otimizar até o meu tempo, não é? Em função de você ter um serviço que é eficiente e eficaz. Sim, não, mas essa questão da mídia, que de fato te eleva, né, te leva para o lugar, eu não mexi ainda nesse sistema e eu sei que eu posso muito bem, porque é muito louco. A galera, tipo, é nítido entrar no Instagram, tipo, receber mensagem que você vê que a pessoa não quer faxina, ela quer ter alguém que aparece na TV em casa. Ah, é verdade, imagino que tenha. Assim, eu fico é algo que eu fico horrorizado, assim como tem profissionais que mandam mensagem desesperado, tipo, querendo pagar pra falar comigo. No sentido de porque assim, pra mim mentoria é mentoria, né. Aham. E aí às vezes o profissional ele só precisa de uma palavra. Assim, eu não me vejo cobrando por uma conversa que pra mim não faz sentido, é uma conversa que eu teria com qualquer pessoa. Eu sei, mas com o cliente também você vê, se no final das contas você falou que é um pouco de psicólogo também. Sim, No final a pessoa quer desabafar. não, total. Mas, eu não explorei ainda esse lado, porque assim, eu tenho, a parada da consequência do meu trabalho. Eu sei o que eu preciso, conquistar por mérito, só pensando no que eu consegui construir de informação e conhecimento, para que eu não consiga vincular isso por conta de mídia, né. Entendi. Porque, as minhas coisas vai nascer o ano que vem, então eu não posso vincular isso só midiaticamente, porque não foi essa a ideia. E pra TV foi algo que aconteceu por conta do que eu já entrego como profissional, né. Mas os meus valores hoje, a galera questiona, tipo, porque existe um teto. Sim, Né. E eu costumo falar que, assim, quem tem limite é cartão de crédito e quem tem teto é casa. Meu trabalho não. É esse valor e eu explico por A mais B, o porquê, e a galera paga. Tipo, o povo fica horrorizado, principalmente profissionais. E é uma coisa que eu procuro não falar na internet, eu nunca falo sobre valores de faxina, sim. porque eu sei que isso vai mexer com o ego. Tem profissionais que hoje ganham R$ 50
por dia de trabalho. Trabalha 12 horas. Tipo, é uma realidade, sabe, nua e crua, assim. E aí eu ficar falando, olha, eu ganho tanto por dia, assim, eu acho, pra mim é muito pesado, porque assim, você causa sofrimento, né, na internet com esse tipo de fala. Então assim, eu sei que eu ganho muito bem. A galera Você acha acha que você ganha caro? muito bem ou você ganha o justo em função da qualidade do serviço que você presta e pelo investimento que você fez ao longo da vida? Eu ganho muito bem, eu ganho justo. Pra mim sempre foi isso, eu tenho que ganhar o justo. Eu tenho que sair de casa pra Saiu trabalhar do e voltar. aluguel? Hã? Saiu do aluguel? Ah, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Olha. Mas Tá eu sempre diversificando os negócios? tô pensando, tô pensando. É muita possibilidade, minha cabeça não para de funcionar. Mas assim, eu sempre saí de casa com o propósito de quê? Saia pra trabalhar, mas pra ganhar o que te deixa feliz. Cobre o que te deixa feliz. Então assim, eu nunca volto pra casa, tipo, Não, puto da vida. então, mas o problema não é que você cobrar o que te deixa feliz, por exemplo, né? Eu, por exemplo, posso cobrar o que me deixa feliz. O problema é o outro querer pagar o que me deixa feliz pra ele ficar triste. É complexo. É Mano, a complexo. pessoa fala assim: não, se eu te pagar isso eu fico triste. Eu falei assim, mas eu feliz. E Mas aí aí? já não é sobre mim, né? É sobre você. É algo que você Então, precisa trabalhar pra você não ter essa eu sei, tristeza, meu mas é amor. uma Porque meu trabalho relação. não é entregar tristeza, não. Porque o trabalho que eu entrego só te dá coisa boa, né? Você vai chegar na sua casa, você vai ficar com alto astral. É Você vai verdade. ter vontade de sentar no teu sofá, você vai ter vontade de chegar no seu banheiro e tomar um banho gostoso, Você entendeu? deixa até. Você vai ter vontade de chegar na sua cama e deitar, assim, porque até a parada de como você coloca o travesseiro, você induz, sabe? O contratante é um bom sono. É, sim. É muita coisa. E você faz até desenho com as toalhas, eu lembro, né? Você faz, A gente monta faz. Ô, esculturazinhas tem de umas paradas toalha. de hotel cinco estrelas que a gente deixa na casa do cliente. Ali a É um gente faz show. ganso, cisne, tem gente que fala pato, outro fala anaconda. Eu lembro. É uma coisa de louco. Então, mas me conta, como é que surgiu esse negócio de você aparecer na televisão? Como foi a primeira vez, assim? De onde veio esse É, convite? bom, a primeira vez mesmo foi pra dar uma entrevista sorrateira tal. Enfim, homem diarista diferente, vamos levar pra mídia. E aí eu dei entrevista tal. E aí esse ano aconteceu, enfim, de acordo com as entregas que eu faço, né, de vídeo, assim, postando a minha rotina, o pessoal vai vendo, né? E assim, eu tenho as pessoas lá, eu não sei quem é produtor, quem não é, Hum, e aí um vai falando pro outro, aí o amigo chegou e falou, Fê, seguinte, tem uma amiga, produtora, tá, ela entrou em contato comigo, falou de alguém, tal, pra fazer um quadro, e eu pensei em você, você tem um perfil, você quer ir lá fazer o teste? Falei, tá, e fui. aí você foi. E aí aconteceu. E aí, tipo, Mas que fui entrevista? assim, Onde era essa entrevista? Pode falar? Onde era? a entrevista É. pra estar na TV hoje, na verdade não foi entrevista, já foi pra ir gravar. A Ah, entrevista que fiz a primeira foi com a Daniela Albuquerque eu na lembro, Rede na Rede TV. TV, eu lembro. Foi uma loucura, gente, aquilo. Eu lembro quando você foi. Você me mandou. Foi a primeira entrevista. E aí, pra TV agora, pra dar dicas de limpeza paliativa, tipo, eles olharam, porque assim, hoje a rede social, na verdade, ela é como se fosse um currículo, né? Do É mesmo? profissional, é. Porque a galera, antes de fato te chamar pra alguma coisa, eles vão vasculhar ali. Vão ser um stalker, né? Tipo, vai pegar, vai ver tudo que você faz. E aí o pessoal viu os vídeos e, tipo, adorou de cara. Aí falou, manda ele vir já pra gravar e vai ser ao vivo. Aí você já foi ao vivo. O negócio ficou que não passava agulha, meu filho. Meu Deus do céu, eu tomei uns 4 Citocalme pra, né, poder chegar lá e conseguir produzir. Que eu falei, meu Deus do céu, porque Eu não gravado é sabia o uma que fazer. coisa. Não, até sabia, né? Já tinha desenhado as coisas na minha cabeça, mas ao vivo é isso. Você vai chegar lá e é TED a TED, entendeu? Se errar, errou, filho, não tem como voltar. Né? E é um monte de câmera e eu falei, meu Deus do céu. A sorte que nessa parada de dar dicas paliativas, né? A apresentadora ela é muito convidativa, ela é muito acolhedora. Então eu só chego lá e olho pra ela e ela me conduz, só olhando pra ela. E aí eu esqueço de câmera porque é ter essa coisa mais leve, né? Sim. De troca. Mas não é uma parada fácil, não. Então, mas aí foi esse foi lá primeiro. E depois. E também o da Regina Volpato, que você vai, que é o Mulheres da Gazeta. Isso. Então, E aí, decorrência desse aparece, aí começa a aparecer um monte de oportunidades, né? E aí você vai vendo o que é válido pra você fazer, porque às vezes chega a proposta pra você fazer umas participação de coisa surreal. então, como que chegou o convite tanto da Regina e do Ronivon? Porque você também está lá no programa dele. De vez em quando você aparece Sim, lá, através que de eu um sei, amigo que eu que vejo. viu, enfim, já conhecia minhas redes sociais, e aí uma produtora entrou em contato com ele, porque ele também é da área de produção, e falou se ele conhecia alguém que pudesse, tipo, dar dica de limpeza. E aí você E ele falou: foi. "Ah, tem o Felipe, vou te passar a rede social dele, você dá uma olhada". E ela viu, aí passou pra produção do programa, eles adoraram.
E aí falou, ó, Legal. já vem e grava. E aí já no Ronivon foi por conta de a mãe da produtora de lá já me acompanhar e ser fã, né, do programa concorrente, assim, digamos. E falou, ó, filha, tem um rapaz que dá dica de limpeza, por que você não leva ele lá pro seu trabalho? E aí ela primeiro me levou O da pro... Regina, Não, já pra Rede TV. pra Rede TV, tá, Veio a Rede TV e depois veio a Rede TV, na tá. sequência. E a Rede TV veio por conta da mãe da produtora de lá, que falou de mim pra filha. E aí ela foi sondar na rede social, me viu, aí ela me levou primeiro pro... Era Bom Dia Você, com a Aline Prado e o Eric Johnson, que foi um programa matinal, enfim, ele estava em projeto, não deu muito certo. E aí agora entrou o Ronivon, essa produtora continuou e ela falou, Fê, vem pra cá. E aí você, E aí eu vou tanto na Rede TV como na Rede TV dar essas dicas de limpeza. na Gazeta, É, na Gazeta. e lá no programa Mulheres, da Mulheres, Regina, eu gosto muito de... Tanto mais, os apresentadores que você citou são legais, né? os dois são maravilhosos, assim, É. tanto o Ronivon como a Regina Volpato E a são... Daniela Albuquerque também era, né? Foi Sim, muito legal, sim. porque você começou É que ali. lá foi uma interação mais de entrevista, né? Entendi. E já na Regina Volpato e Você já no... faz, já tem uma, de fazer Já tem uma interação, eu já, né, você tem um explica tempo alguma coisa, você ali, vai ensinando como justamente. faz. Tem uma troca mais próxima ali com o apresentador, de entender qual o time dele para as coisas poderem acontecer. E você gosta de participar dos programas? Gosto. Pra mim é tudo muito novo. É uma coisa que eu gosto, mas dá muito medo, assim, te leva pra outros portais. Ou por quê? Medo de quê? Porque é tudo muito novo, né? Você Novo, indo mas pra você já TV, vem você fica. fazendo, você já tá na internet Sim, mas bombando há uma coisa é anos. quando você consegue controlar, né? Quando você vai pra TV, você tem que lidar com um volume de pessoas muito grande. E eu não estava preparado pra esse volume. Ainda não estou, né? Algo que eu tenho me preparado pra poder lidar, porque são pessoas, né? E ao mesmo tempo tem pessoas ali que não é pessoas reais. Então você lidar com julgamento, com apontamento, é uma questão de autocríticas, né? Tem pessoas boas na internet, mas tem pessoas muito ruins. Então, Sim, se mas você em não tiver tudo, um né? equilíbrio mental muito bom, você é pego, né? Então, mas você já não tinha, por exemplo, alguma, não, pra ser mais específico, você também, estudou um pouco de teatro, Sim, mas é certo? uma coisa Então quando você estuda por algo que. Tipo, eu fiz teatro porque era algo que eu queria pra mim, não era algo pra externar, pra um grande volume de pessoas. Uma questão é você ter uma rede mas você social não com tinha 2.000 pretensão de pessoas. fazer um grande espetáculo? O grande espetáculo, na verdade, foi conclusão do curso que eu tinha feito, mas eu queria a experiência do curso de teatro para algo, para um projeto pessoal meu, que ninguém sabe desse projeto, é algo meu, né? Então, eu fui só fazer o curso do teatro justamente para poder trazer uma nova visão para esse meu projeto pessoal. E aí, consequência do curso de teatro foi rolar uma peça de conclusão num teatro grande de São Paulo. E até aí tudo bem. Só que assim, o processo foi pesado para Sim, mim, eu me porque o lembro meu também. intuito não era estrear no teatro, era pegar todo o processo de aprendizagem, né, que eu tive ali e trazer para o meu projeto pessoal, que era Então, algo mas que não estava vinculado com ninguém. Então assim, eu não tinha preocupação com o julgamento. não, eu entendi, mas o que eu tô te falando é que o teatro, ou o estudo do teatro, a experiência que você teve no estudo do teatro, ela te deu, a sustentação necessária para que você, por exemplo, tenha essa habilidade que você tem de fala. Não, isso eu não posso negar. É porque vamos aqui avaliar de uma forma bastante lúcida, essa capacidade que você tem de exposição de ideias com a clareza com que você as expõe, não é comum. Então isso é fruto de o quê? De um processo, que não é só um processo de conhecer profundamente a sua profissão e a maneira como ela se realiza, mas também uma formação formal que você obteve dentro de uma área que viabiliza isso, que é a comunicação, que é o teatro. Sim, não, eu concordo plenamente com você, mas não que eu tenha feito Você não fez teatro para isso, para isso. É tudo bem, tipo, mas não foi. agregou nesse Não, aspecto sem também. dúvida, não Mesmo esse posso. cuidado, por exemplo, de fala, da utilização dos termos que você tem, é algo indissociavelmente ligado o quê? A essa precisão e a avaliação da palavra num alto grau de sofisticação e requinte. Mas é Porque algo que eu isso é tô da essência do praticando também, teatro. porque para você entender essa coisa da comunicação é isso. Eu, por exemplo, eu tento ter hoje essa questão da linguagem em vários patamares, né? Então, assim, se eu for conversar hoje, por exemplo, com um profissional da limpeza que está ali no TED a TED, eu não posso usar muito essa linguagem. Mas se eu for entrar em contato para conversar com uma empresa, ou sei lá, com empresas grandes, eu preciso
ter esse tipo de linguajar, porque eu não posso chegar com linguajar, tipo, pequeno, porque daí eu vou ser só mais um, né? Eu preciso ter essa habilidade com a fala, com as palavras, que é para poder, de fato, conseguir agregar aí, né? Não é só o conhecimento, eu posso ter conhecimento, só que se eu não aprender a direcionar minha Transmitir fala também. de acordo com o perfil de cada pessoa ou de cada público, eu posso me perder, é algo que eu tô aprendendo. Então, assim, o teatro, eu não vejo ele como algo que não me ajudou. Ele me ajudou sim, mas quando eu fiz não foi pensando no que tá acontecendo Você hoje, imagina um sabe? dia voltar pro teatro ou não? Imagino, imagino, mas aí com uma outra perspectiva, né? Qual? Só que lá é de colocar ali a minha história, né? É de Entendi. colocar a minha história, todo o meu processo, as experiências que eu tive dentro da casa, que são, assim, inúmeras. Eu imagino. Tem muita Você pretende coisa. escrever um livro sobre isso? Não é uma ideia? Pretendo, em 2 formatos, que eu acho que, tem algo muito cômico em tudo que eu passei, assim, não tem nem como, e tem algo também de conseguir influenciar outras pessoas, né, com as coisas que a gente passa na casa do ser humano, porque, assim, eu cresci muito Não, eu como imagino. ser humano, sabe, atuando ali com limpeza, pensando como profissional, só que, assim, as casas me ajudou a crescer e a me desconstruir muito, né, sobre julgamentos. Principalmente, eu sou uma pessoa hoje que é muito mais aberta a conseguir entender, várias outras camadas de acontecimentos, dentro da sociedade, e era algo que eu criticava muito antes por conta de questões que eu acabei vivendo, né, mas que eu não via de um outro ângulo. Então hoje eu consigo, por conta das casas, por conta das trocas que eu tenho com os contratantes, ter essa abertura de me desconstruir, porque meu trabalho nada mais é também do que desconstruir esses contratantes que tem hoje, dessa cultura que a gente tem opressora com relação ao profissional da limpeza. É verdade, esse trabalho você vem fazendo há muito tempo, porque eu assisti aos programas alguns, né, evidentemente não todos, mas há alguns programas, de que você participou, eu tive a possibilidade de assisti-los e também você me mandou alguns inclusive, e também vi pelas redes sociais, porque eu acompanho lá e tenho visto. Mas, faz tempinho também que você não posta muita coisa, você tá postando menos, não tá? Ou é impressão minha? Posto, mas não com a frequência, porque daí eu estava entrando num lugar de começar a me cobrar muito de ficar entregando conteúdo. É, porque alguém me falou: "O Felipinho não tá postando muito". E aí eu posto, stories tem sempre, né, que é aquela Uhum. coisa da nossa rotina que o pessoal quer acompanhar, mas, chegou uma hora que, tipo, pra mim não estava mais sendo saudável eu postar as coisas, porque antigamente eu postava, mas eu não tinha uma cobrança. Então, assim, uma coisa é você ter 2.000 seguidores, uma coisa é você ter 23.000 agora. Olha isso, que legal. E aí, o Instagram vai te entregando ferramenta das quais, assim, eu pelo menos não tinha conhecimento. Hoje eu tenho 3 tipos de chat pra responder dentro lá do Instagram. É a principal, é a geral e as solicitações de mensagem. Mas eu Então se também eu tenho posto um essa, mas eu não vídeo tenho tudo isso. pois é, porque Então, mas eu assim, tenho essa, mas eu também não sou de mexer muito, você sabe, né. é a questão de interação que você tem com as redes sociais. Eu tô descobrindo muita coisa nova. Então assim, pra mim, é muito difícil ter que ficar respondendo a 3 pessoas. Então assim, se eu posto uns stories passando um pano na mesa, o pessoal quer saber: "Que pano é aquele? Que tipo de superfície é aquela? Qual o produto que eu usei?". E ainda mais de vídeos que traz resultado, o pessoal quer saber de tudo. Então assim, hoje eu sigo menos de 100 pessoas. Todo o restante Aquele pra tirar pelo de cachorro de sofá, eu é lembro, eu ótimo. adorava aquele. Aquele é ótimo. Então assim, todo o restante que eu não sigo, que é os 23.000, vem pra essa outra caixa de mensagem que eu tenho que ficar aceitando. Eu não tenho uma equipe que cuida disso pra mim. Entendi. Ainda, né. Ainda não, porque eu não sou uma pessoa que fica: "Ah, eu apareço na TV, eu vou ter que não, meu Não, filho, porque vamos você tem pisar no que chão pra entender pra onde você vai ter o dinheiro, porque né". você tem que fazer a faxina também. Justamente, começa a circular aí, porque na hora que você tiver uma equipe, você vai saber como cobrar. Então, pra mim é muito A pessoa importante você já entender tá todo no esse uma vez você estava processo. no metrô, alguém falou assim: "Olha o Felipe faz da faxina, o Felipe Pessoa-anime". Hum, Já já acontece. ah, é? É, eu acho meio estranho. Eu Mas eu acho legal o carinho da galera, assim, aí falou mas eu assim: "Ai, acho meu estranho. Deus". Hã? Às vezes do nada, assim, ó. Alguém já falou pra você assim, tipo, você falou: "Eu não vou trabalhar mais pra você", ela falou: "Se você me deixar, eu me mato". Alguém já disse isso? Não, mas "Se não você ne me largar, eu vou me matar na sujeira". não nesse nível, Hã. mas, Tô brincando, eu tô exagerando aqui. já aconteceu muitos dramas, assim. Dramas de: "Não me deixa, por favor". Sim, da treta, porque é assim, você vai e começa a trabalhar, então chega uma hora que a casa se torna a prioridade. Se a casa não tá atendendo você como profissional, né, dentro do que você tinha fechado, você tem que abrir espaço para novos clientes chegar.
E aí, muitas vezes o novo cliente já dá indicação. Ah, que você vai me largar pra trabalhar pra minha amiga? Ah, isso eu não admito. Mas segura teu rock. Você precisa entender que a sua casa não tá mais dentro do meu perfil. Mas quando Pra eu você não continuar. tinha minha amiga, tava. Não, e a gente precisa. Tá cuspida no prato em que comeu? Não, Hã? eu costumo muito conversar, né? Quando eu vou fazer essa migração, inclusive é algo que eu dou tempo pro contratante, né? Eu nunca, tipo, terminei de fazer a faxina, ó, beijo, da próxima vez eu não venho mais. Eu sempre aviso com mês de antecedência para que o A pessoa contratante possa encontrar um outro profissional, pra né? assumir aquilo. Para Sim, poder é assumir. responsabilidade, É uma né? responsabilidade. Isso eu E sempre assim, você não faço. trabalha sozinho, você tem uma equipe de colaboradores, é isso? Tenho colaboradores. Mas é você que vai pessoalmente nos locais. Não, Não em todos. não em todos. Quando é local que é de cliente fixo ou de alguém que indicou que é muito próximo, eu vou lá, dou uma entendida como é que vai funcionar o ritmo da limpeza. E aí faço a primeira até para poder criar um cronograma. Aliás, você sabe que tem coisa que você fez em casa que eu tenho até hoje, sabia? Sério? Sério, que você organizou pra mim. Passado com o Brasil. Gente, Foi, já tá na hora de renovar essa alma. Foi, é sério. Sério, Você me gente. resolveu o problema dos cintos, né? Lembra? Gente, lá no seu closet. Tudo que você resolveu. Nossa, tem anos Tenho, isso, então, né? foi você que falou, olha, vamos fazer aqui que vai ficar melhor Tem dessa uns 4 forma. anos. Você otimizou o espaço lá. Caracas. É. Tem bastante E tempo até mesmo. hoje funciona. Ai, É que um massa. sucesso. Então, mas deixa eu ver, a gente já tá chegando ao final, essa conversa tá maravilhosa, claro, você realmente é um talento, é inteligente, é competente, né, é simpático, tem carisma, né, é um sucesso. Mas, querido, infelizmente a gente tá chegando ao final aqui do nosso podcast, e aí eu queria, assim, que você, claro, se despedisse aqui dos nossos amigos, de todos aquelas e aqueles que nos assistem e nos ouvem, mas também que você dissesse, antes da despedida, por exemplo, qual é o teu objetivo? O que que você tem de objetivo? Em que lugar ou aonde você pretende chegar? Qual é o seu objetivo hoje? Dentro desse trabalho que você realiza, quer dizer, qual é a sua meta? O que você pretende atingir? O que você pretende conquistar? Que você está trabalhando para isso? O que você espera chegar aí a essa meta num curto espaço de tempo? Ou mais longo, não sei qual é a meta. A minha meta hoje, na verdade, até como ser humano, é conseguir alcançar de uma forma coletiva o lugar de espaço que eu tenho hoje, de acesso, né? E até de poder financeiro que eu tenho, de alguma forma colocar isso na cabeça dos profissionais da limpeza, que é um Hum, lugar que todos eles também podem estar, né? muito Eu legal. costumo muito falar que, na verdade, esse lugar, em sua maioria, né, e culturalmente, é o lugar das mulheres. Então, assim, tudo que eu tenho de referência e tudo que eu aprendo, e inclusive a não cometer erros, na verdade, é analisando todo o processo dessa galera, dessa mulherada. Então elas, na verdade, elas são as pessoas que me motivam, né? São as garotas da limpeza que me impulsiona a achar formas de falar, olha, você pode sair, né? O pode pensar diferente, eu acho que é justamente também sobre isso. É você pensar fora da casinha. E o que é pensar fora da casinha? É você sair desse sistema, que é um sistema que foi criado principalmente com essa coisa cultural do profissional da limpeza, é que você trabalha ou é para ter um salário mínimo, ou se você trabalhar por conta, você só tem direito a X, você não pode exigir, você não pode fazer nada mais do que isso, você só vai trabalhar para você pagar a conta e poder comer. Mais que isso você não tem direito. É de uma forma muito sutil que isso é dito pra gente. E a realidade, porque você pega hoje as profissionais de limpeza, elas trabalham justamente para quê? Para conseguir pagar alguma coisa, porque na verdade a prioridade primeiro é comer, né? É, O que sobra vai pagar as contas. E aí você nem consegue pagar a conta, né? Com o que você ganha hoje. Então, o meu lugar hoje de vontade, né, de alcance, é de fato é, enxergar esse coletivo de uma forma muito densa e alcançar essas profissionais para falar para elas: se eu tô aqui hoje, não é sobre privilégio, é sobre eu ter pensado fora da casinha e ter olhado para mim, né, primeiramente, e saber que eu era a pessoa que estava me limitando. E é que a partir verdade. Essas dessa crenças limitância, limitantes, justamente, a partir dessa limitância, a partir do não momento em limita. que eu, como pessoa, me coloco no lugar de falar, ei, é só sobre você, só depende de você conquistar e conseguir, ninguém mais pode interferir, porque a vontade é minha, ninguém vai vender meu sonho, ninguém vai conseguir comprar minha vontade.
Então é só a gente ter isso, né, como prioridade para a vida e a coisa acontece. Para elas não é diferente. E graças a Deus, de uma forma que tá caminhando, tem acontecido para muitas profissionais, né? Esse Isso trabalho porque também é meu de curso. conscientização, né, Sim, política. mas é muito engraçado porque faxineiro não pode falar de política, né? Mas o nosso corpo é um corpo político, né? A nossa ação de limpeza, a forma como a gente transita é um ato político, é um ato de resistência que a É gente tem, verdade. né? E se a gente não tiver propriedade disso, a gente vai continuar caminhando para um nada. Não, é O negócio é verdade. você sair da bolha. Então, assim, meu lugar hoje é coletivo. Tá, então o É seu pegar essas objetivo é? mulheres e fazer com que elas se tornem empreendedoras assim como eu sou. Porque se eu posso, elas podem. Eu não me tornei o que eu me tornei por conta de ser o Felipe, por conta de saber mais. Não, eu entrei no mesmo lugar que elas. E eu cresci por conta das influências, né, que eu vejo nelas. É isso aí. É Então isso. agora, meu amigo, vamos lá. Vamos nos. Pode dar lá, fazer a sua despedida aqui. Bom, a despedida é aquele bordão que eu adoro falar, né? É, Que é o Fala Diaristas, donos e donas de casa, que é um bordão que eu criei justamente por esse lugar de fala, né? Que a gente tem que falar mesmo. Ou a gente fala pra limpar, ou não fala pra limpar, mas sempre falar, né? Comunicação é o caminho. E eu queria muito te agradecer pelo convite. imagina, Pra mim querido. tá muito gostoso esse bate-papo, foi muito importante. Eu acho que o universo faz as coisas aí sabendo o porquê. E esse primeiro podcast tá sendo com você, pra mim tem um valor e um peso muito especial. Muito obrigado, querido. Olha, Obrigado eu. parabéns, viu? Você é demais. Você é um sucesso, viu? Obrigado, Por isso que a gente te admira tanto, gosta tanto de você, obrigado. viu? Parabéns pelo seu trabalho. Bom, minhas amigas, meus amigos, infelizmente nosso bate-papo que estava tão agradável chegou ao final. Eu tenho certeza que vocês adoraram, porque realmente o Felipe é um show, né? Não tem como não gostar dele, ele é sensacional. E como eu sei que você gostou, ajuda a gente a divulgar, compartilha, comenta, tá bom? Leva essa informação aqui, que ele passou várias informações aqui super importantes. Fala pra galera me seguir nas redes sociais. Então, aí também vamos seguir. Pode falar, fala aí. O teu Instagram, volta aqui com ele, vamos lá. Fala o Instagram. Galera, é Diarista Masculino Oficial. Opa, aqui. Diarista Masculino Oficial lá no Instagram. Podem me acompanhar para vocês terem dica aí paliativas de limpeza para casinha de vocês, para vocês também poderem acompanhar aí um pouco da minha rotina nas casas e nas empresas que eu passo. É isso aí, se quiser fazer uma faxina como tem que ser, segue o Felipe, que o Felipe é sucesso, tá bom? Pessoal, olha, muito obrigado pela sua audiência, um abraço super carinhoso pra vocês e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Vamos dar tchau ali pra aquela, tchau, vamos lá, tchau!